Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos 10 anos. Hoje nós vamos debater a proteção do patrimônio público. E para isso nós convidamos o promotor de justiça, Dr. Eduardo Gambi. Ele é mestre e doutor em Direito aqui pela Universidade do Paraná. Ele também é pós-doutor em Direito em Processo Civil pela Universidade de Pavia, na Itália. E atualmente ele atua junto ao gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Paraná, justamente no combate aos crimes contra o patrimônio público envolvendo as autoridades estaduais. Doutor Eduardo Gambi, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa, dizer que para nós é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. E eu gostaria que o senhor inicialmente nos expusesse como funciona, como age o Ministério Público na proteção do patrimônio público. Nós temos acompanhado, através dos meios de comunicação, as várias operações que acontecem a nível federal, como a Lava Jato, aqui mesmo no Paraná, envolvendo fiscais da Receita Estadual. Enfim, eu gostaria de que o senhor nos expusesse o papel do Ministério Público e a importância deste trabalho na preservação do patrimônio público. É uma satisfação estar com o senhor aqui, com os seus alunos, com seus espectadores, para falar desse tema do combate à corrupção. O Ministério Público, pela Constituição Federal de 88, a partir lá dos artigos 127 e seguintes, ele foi colocado lá como defensor dos interesses da sociedade. E um dos interesses mais importantes da sociedade é o patrimônio público. Afinal, todos nós, direta ou indiretamente, pagamos tributos. E esses tributos são revertidos ao Estado para que o Estado preste serviços a toda a população. E uma parte desse dinheiro, infelizmente, é desviada pela corrupção. Estima-se que cerca de 100 bilhões de reais são desviados no Brasil pela corrupção. Isso anualmente? Isso anualmente. Isso equivale a 2,3% do PIB brasileiro. E isso é tão grave que o Brasil, embora seja a 8ª maior economia do mundo, dentre os 175 países pesquisados pela ONG internacional alemã Transparência Internacional, dos 175 países, o Brasil está na 79ª colocação, entre os países menos corruptos do mundo. Então isso é grave, porque o dinheiro que deveria chegar para melhorar a qualidade da educação, da saúde, da segurança pública, ele é desviado por empresários, por servidores públicos, e isso gera um déficit muito grande na qualidade de vida do povo brasileiro. O Ministério Público, então, é colocado ali como aquele que investiga com auxílio da polícia ou diretamente e promove ações junto ao Poder Judiciário, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Então, como é que isso se desenvolve? Nós temos diversos promotorias ou promotores especializados no Ministério Público. Existem os GAECOS, que são os grupos de atuação especial no combate ao crime organizado. Isso, alguns núcleos no Paraná, 4 ou 5 núcleos no Paraná. E temos os promotores do patrimônio público, que às vezes acumulam a questão criminal e às vezes só cuidam da questão da improbidade administrativa. Então, quando a investigação é feita pela polícia, num inquérito policial, o inquérito chega ao Ministério Público, que
oferece a denúncia ou promove o arquivamento desse inquérito. E no âmbito civil, nós temos o inquérito civil, que é desenvolvido pelo Ministério Público, onde se coletam provas. Quando há necessidade de quebra de sigilo, de busca e apreensão, se pede autorização judicial, se faz essa investigação para depois se concluir pelo arquivamento, no caso de não estar comprovado a ilicitude do fato, ou então por ajuizar ações de improbidade administrativa contra os agentes públicos e contra os empresários que praticam desvios ao patrimônio público. Doutor Eduardo Gambi, eu gostaria que o senhor fizesse para nós uma distinção, porque muitas vezes o cidadão comum, ele não entende um pouco, por exemplo, esses fatos envolvendo a Petrobras e a Caixa Econômica e outros órgãos, como são, digamos assim, órgãos federais de controle da União, eles são investigados pela Polícia Federal e também pela Procuradoria da República, que é uma espécie de um Ministério Público a nível federal. Os outros fatos envolvendo prefeituras, governos estaduais, empresas estaduais, são pelo Ministério Público Estadual normalmente. Eu gostaria que o senhor nos situasse para esclarecer os nossos alunos, os nossos assinantes. Muito bem, o Ministério Público ele é dividido em dois ramos, o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, porque nós temos um sistema federativo, em que tanto o município, quanto os estados, quanto a União são entes da federação, e cada um tem a sua disciplina, a sua organização própria, embora os princípios sejam comuns, porque estão lá na Constituição Federal. O Ministério Público da União, ele se desmembra no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Militar, no Ministério Público Eleitoral e no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Hoje o Brasil não tem mais territórios, mas tem lá o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E depois os Ministérios Públicos dos Estados. Então nós temos 26 estados da Federação, mais o Ministério Público Federal. Então temos ali, dependendo da esfera federativa, um Ministério Público. Quando a verba tem natureza federal, então é um recurso eminentemente federal, que vai, por exemplo, para financiar o Fundo da Educação Básica, o Fundeb. Então esse é um dinheiro federal, por isso é fiscalizado pelo Ministério Público Federal. A Petrobras, as demais empresas públicas federais, sociedades de economia mista, autarquias da União, quem investiga é o Ministério Público Federal. Quando envolve pessoas com foro privilegiado, ou seja, que são aquelas pessoas que só podem ser processadas no Supremo Tribunal Federal, que é o caso dos deputados federais, dos senadores, da Presidente da República, então, quem investiga essas pessoas é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, que fica em Brasília e que atua perante o Supremo Tribunal Federal. Em outros casos, que não envolvem empresas ou entidades federais ou recursos federais, cabe, então, ao Ministério Público dos Estados. Então, investigar e processar prefeitos, investigar e processar secretários de Estado, governador, no âmbito civil da improbidade, cabe ao Ministério Público dos Estados. Agora, doutor Eduardo, nós tivemos recentemente, lá na Suíça, a prisão de vários dirigentes do futebol mundial. E parece que a investigação, ela surgiu nos Estados Unidos, porque, como o senhor colocou aqui, envolviam recursos, sistema bancário americano. Eu gostaria que o senhor nos explicasse como se deu isso, talvez fuja um pouco da nossa esfera, do nosso debate aqui, mas como está lá o ex-presidente da CBF, o José Maria Marinho, que também entre um dos investigados e presos, isso gerou uma comoção, digamos assim, até mundial, afetou até a Bolsa de Valores. Hoje, por exemplo, o Ministério Público, vamos colocar da União aqui, ele teria condições de agir e acionar as autoridades da Suíça ou das Ilhas Caimã ou de outro país
para fazer com que crimes que foram cometidos aqui, que as pessoas estejam fora do país, elas também possam ser responsabilizadas? Eu gostaria que o senhor nos situasse. Primeiro, é preciso entender que essas relações do Brasil com os outros estados, ela é feita pelo Ministério da Justiça e pelo Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores. Dentro do Ministério da Justiça existe um departamento que é o DRCI, que se preocupa com a recuperação de dinheiro brasileiro que é colocado, por exemplo, em crimes de lavagem de dinheiro fora do país. E nesse âmbito existem vários acordos internacionais para que esse dinheiro que seja colocado em paraísos fiscais, seja depositado em contas de bancos no estrangeiro, possam ser repatriados para o Brasil. E quem atua nessa esfera é a Polícia Federal, porque é um ente ligado ao Ministério da Justiça, e também o Ministério Público Federal. No caso, por exemplo, da Operação Lava Jato, como houve várias delações premiadas, ou seja, a própria pessoa confessou a prática do crime e se comprometeu a devolver esses recursos, esse dinheiro já foi repatriado para o Brasil, já foi devolvido. Já foram recuperados mais de 500 milhões de reais, que é mais do que foi recuperado nos 10 anos de existência do DRCI lá do Ministério da Justiça. Então, o Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal dentro do Ministério da Justiça, em colaboração com outros ministérios públicos, conseguiram que esse dinheiro viesse ao Brasil sem a necessidade de uma sentença penal transitada e julgada, porque a exigência que os demais países fazem, o Ministério Público até consegue bloquear esse dinheiro através, evidentemente, de uma decisão judicial, mas para que esse dinheiro seja devolvido aos cofres públicos é necessário uma sentença penal transitada em julgado. Como houve uma delação premiada e como esses investigados assumiram a culpa e dentro das condições do acordo se propuseram a devolver o dinheiro, esse dinheiro já foi recuperado mais rapidamente pelo país. Agora, doutor Eduardo Gami, pela sua experiência, a corrupção ela está mais incrustada no nosso país agora recentemente, porque são tantos fatos que a gente observa todos os dias, os meios de comunicação divulgando. Nós temos uma corrupção sistêmica ou isso, na sua opinião, já vem de longe e agora, em função das novas tecnologias da informação, de todos esses mecanismos de controle, você tem mais facilidade em descobrir esses atos de corrupção? O que o senhor atribui, digamos, a tantos fatos e atos de corrupção que todo dia, digamos assim, permeia os nossos veículos de comunicação? Olha, eu não tenho dúvida que a corrupção no Brasil é um fenômeno histórico, cultural e sistêmico. Histórico porque desde a forma de colonização do Brasil, há mais de 500 anos atrás, nós tivemos um modelo de exploração, que Portugal veio para o Brasil, instalou um regime, um Estado patrimonialista, em que os negócios privados se confundiam com o público, e aí começou o nepotismo, o parasitismo, o clientelismo, todas essas práticas que temos até hoje, infelizmente, mas que nós herdamos do modelo colonial português. Eu me lembro que os traficantes de ouro, para não pagar tributos, eles tinham o fenômeno do santo do paoco, né? O que é o santo do paoco? Era um santo que dentro eles colocavam o ouro e transportavam a colônia para não pagar tributos. A imagem do santo? Né? Ou seja, esse é um fenômeno cultural e que está na nossa sociedade, infelizmente. Não é uma exclusividade dos agentes públicos. Em maior ou menor escala, nós também adotamos e toleramos esse comportamento. Quando, claro que a gravidade disso é maior ou menor, né? Mas quando nós levamos vantagem no troco, quando o aluno cola na prova, quando nós estacionamos na vaga do deficiente físico, quando nós pagamos uma cervejinha para o guarda, tudo isso são formas de corrupção. Ou quando, não querendo pagar a TV a cabo, fazemos um gato, isso
Isso é um descumprimento da lei e da ética. Agora, é claro que isso tem escalas. E quando ele envolve milhões de recursos públicos que fazem falta para a promoção dos direitos fundamentais das pessoas, isso tem que ser considerado um comportamento grave. E me parece que essa é uma grande oportunidade, professor Jorge Bernardi, para que o país passe a limpo a sua história e nós possamos rapidamente discutir e votar no Congresso Nacional leis mais severas para a corrupção. Agora, professor, o senhor não acha que a prisão no episódio do Lava Jato dos maiores empreiteiros do Brasil, isso não serviu assim quase que como uma lição de que o Brasil está mudando? Porque essas pessoas se consideravam intocáveis, porque elas envolviam as maiores autoridades do Brasil e a gente sabe que sempre houve esse sistema de cartéis nas obras públicas. Agora, me parece que essas medidas que foram tomadas e com a prisão dessas pessoas, parece que há um novo ânimo da sociedade. O senhor acha que isso serve de lição? O Brasil está mudando? Eu sou um otimista, né? Mas vamos fazer um retrospecto histórico. Nós estamos em 2015, completando 30 anos de um processo de redemocratização do Brasil, um dos períodos mais longos da história brasileira de democracia. As instituições, aos trancos e barrancos, estão se aperfeiçoando. Instituições como o Ministério Público, o Poder Judiciário, que têm uma certa independência, têm conseguido fazer uma diferença na história recente brasileira. Mas nós temos que aproveitar essa oportunidade para ir além da Ação Penal 470, do Mensalão, ir além da Lava Jato, para consolidar na forma de leis, na forma de independência das instituições, um modelo que possa facilitar ainda mais a punição dos agentes corruptos. Porque o que a sociedade está cansada é da impunidade, de ver que tantas pessoas desviam recursos públicos e dificilmente são punidas ou demora muito para ser punida, ou quando são punidas, as penas são tão baixas que eles passam pouco tempo presos e logo voltam à vida em sociedade, como se os milhões que desviam compensasse o pouco tempo de restrição na liberdade. Então, eu sou um otimista, vejo o momento como um momento favorável, vejo que nós estamos aperfeiçoando lentamente as nossas instituições, mas nós temos muita coisa ainda a fazer para que a corrupção seja, não digo debelada, mas pelo menos minimizada no Brasil, para que os recursos que nós pagamos, nós, povo brasileiro, pagamos arduamente, possam reverter em qualidade de vida, em serviços públicos melhores para a população, principalmente a população mais carente. O senhor é membro do Ministério Público aqui do Estado do Paraná e que tem um movimento que é o Paraná Sem Corrupção. Eu gostaria que o senhor até abordasse esse movimento, a importância desse movimento e principalmente envolvendo as novas gerações, as escolas, enfim, a sociedade num todo para a defesa efetiva do patrimônio público. Eu acredito, professor, que a corrupção se combate com cidadania. E nós vivemos um país extremamente desigual. Nós temos 1/4 da população jovem, de 15 a 29 anos. Isso, no último censo, representa 51,3 milhões de jovens no Brasil e apenas 13% deles chegam à universidade. Então, ainda é um privilégio chegar à universidade. E mais do que isso, a cidadania ela não é explicada nas escolas, especialmente nas escolas públicas. Então, nós damos ao jovem o direito dele votar a partir dos 16 anos, mas ele não conhece a Constituição, não conhece os seus deveres e seus direitos fundamentais. Então, isso significa que, embora nós tenhamos boas leis, por exemplo, os portais da transparência, a lei de acesso à informação, essas leis, se não forem conhecidas pela população, não há uma cidadania mais ativa, não há uma participação social mais efetiva. E eu penso que nós temos que olhar, temos que reinventar a cidadania do excluído, que é principalmente olhar para esse povo mais carente
e que tem na escola pública uma deficiência maior, e por isso nós estamos levando, através do Movimento Paraná Sem Corrupção, de um programa que nós temos que se chama Geração Atitude, um pouco de conhecimento sobre cidadania, política, democracia, eleição e voto para essas pessoas. Mas não no sentido apenas formal. Nós queremos democratizar a democracia. Nós queremos que, na própria escola, ele participe da vida política daquele local. Que ele participe do Grêmio Estudantil, dos conselhos escolares e que, a partir da escola, da gestão democrática da escola, ele possa envolver seus pais, envolver a comunidade e aí participar dos movimentos sociais, participar das associações de bairro, das audiências públicas, das oportunidades que as leis lhe conferem, com mais consciência da sua importância como cidadão. Nós estamos entrevistando o promotor de justiça Eduardo Gambi e o nosso tema é a proteção do patrimônio público. Doutor Eduardo Gambi, como é que o cidadão comum, aquele cidadão que trabalha e que às vezes não tem tempo para muitas coisas, ele pode também agir no combate à corrupção? Hoje está muito na moda a ideia das audiências públicas. E eu sou um adepto das audiências públicas, mas eu não considero as audiências públicas a melhor forma de participação popular. Acho que é importante, tem que haver, a própria lei, o Estatuto das Cidades, obriga os prefeitos a fazerem a audiência pública, consultarem a população na elaboração dos orçamentos, mas hoje com a internet está muito mais fácil para o cidadão participar. Uma pesquisa feita pela Secretaria Nacional de Justiça diz que 89% dos jovens têm aparelho celular e que hoje a segunda forma mais comum de acesso à informação são as redes sociais. Então eu penso que, baseado numa experiência de poucos municípios lá do Rio Grande do Sul, que nós temos que chamar o cidadão para participar mais através da internet, dos meios virtuais, que ele não precise sair necessariamente de casa para dar a sua opinião, para poder opinar sobre um determinado assunto, para poder verificar nos portais da transparência, através da Lei de Acesso à Informação, algo que seja importante para o seu bairro, para a sua comunidade. Nós estamos no século XXI, as pessoas têm acesso cada vez mais fácil à informação. E o caminho, me parece, para uma governança pública de qualidade sem dúvida, ampliar o controle social pela inclusão digital. Agora, doutor Eduardo Gambi, ultimamente houveram manifestações, inclusive as de junho de 2013, que geraram uma série de consequências, embora politicamente não tenham mudado muito o perfil do nosso país. Também medidas legislativas, como digamos assim, aquela lei que estabeleceu crimes praticados pelas empresas, da corrupção empresarial, são importantes para que o país avance. O senhor não concorda? Concordo. Eu penso que nós temos, em razão de junho de 2013, um dos melhores frutos da manifestação popular foi a aprovação da lei anticorrupção, porque, afinal de contas, não existem só os corruptos, existem também os corruptores. Exatamente. Os empresários que pagam, financiam campanhas políticas para depois serem beneficiados com licitações, com contratos. Ninguém dá dinheiro de graça. Sim, né? Exatamente. E nesse debate, inclusive recente, da reforma política, eu já digo que sou veementemente contra qualquer tipo de financiamento por parte de pessoas jurídicas, seja para partidos, seja para candidatos. Porque o que as últimas eleições têm mostrado, e cada vez mais que a eleição está cada vez mais cara, e que o financiamento por pessoa jurídica representa a maior parte dos recursos recebidos por partidos e por candidatos. O que significa dizer que o meu voto, o seu voto, o voto de quem nos está assistindo, vale muito pouco perto daquele que financia Exatamente. As grandes campanhas. Agora,
eu penso que nós não podemos parar por aí. É uma oportunidade, principalmente na última eleição presidencial, esse foi o tema do momento, continua sendo o tema do momento. É um dos temas que mais preocupa a população brasileira, que é o tema da corrupção. E eu vejo a oportunidade para que nós aprovemos no Congresso Nacional leis como aquela que permite o confisco de bens daqueles que praticam atos de corrupção, aqueles que favorecem as investigações pelo Ministério Público, através, por exemplo, do informante confidencial, a reforma da Lei de Improbidade Administrativa para adotar formas de contribuição, de colaboração premiados, como é a questão da delação premiada, a criminalização do Caixa 2 nas campanhas políticas, a elevação da pena de corrupção, porque vimos também no mensalão, né, que altos governantes, como nunca na história do país, foram condenados, mas ficaram ali 11 meses presos e já voltaram à sociedade. Isso é muito pouco e daí parece que o crime compensa. Na nossa ideia, na nossa visão, nós temos que comparar o crime de corrupção ao crime de homicídio. O crime de homicídio qualificado, a pena é de 12 a 20 anos. Matou-se uma vida. E quem desvia milhões de recursos públicos, dependendo do valor, a pena ser agravada, ele também mata vidas. Porque condena pessoas ao analfabetismo, à ausência de médicos nos postos de saúde, à ausência de policiais nas ruas. Isso também é uma forma de matar o povo brasileiro. Então, nós teríamos muitas outras perguntas. Em breve também entrevistaremos o Dr. Eduardo Gambi, que ele é especialista em processo civil, e vamos falar com ele e termos uma aula aqui sobre as inovações do novo Código de Processo Civil. E hoje nós debatemos aqui a proteção do patrimônio público. Dr. Eduardo Gambi, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço e quero convidar a todos para uma campanha nacional que o Ministério Público está desenvolvendo, que é #CorrupçãoNão. Lá nesse site vocês vão encontrar mais informações e formas para participar desse movimento importante de combate à corrupção no Brasil. Muito obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país.
Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita às pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Grupo Educacional Uninter possui uma infraestrutura de data center projetado para atender a rigorosos padrões internacionais de segurança de informação. O ambiente é monitorado permanentemente em todos os aspectos, físicos e lógicos. Ter alcançado esse nível de qualidade foi fruto de mais de 15 anos de trabalho sério, dedicado, competente e muito compromisso com a educação. Esse é o diferencial do Grupo Educacional Uninter. Educação de qualidade para todo o Brasil. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Considerado um modelo no Brasil, o Centro Universitário Internacional Uninter atende pessoas com diversos tipos de deficiência, tais como a visual, auditiva, múltiplas, psicossocial, superdotação, intelectual e até mesmo nos casos de acadêmicos que estão restritos ao seu leito. O Centro Universitário Internacional Uninter acredita que os novos meios tecnológicos são ferramentas indispensáveis para a promoção do saber e por isso abre agora o seu primeiro programa de mestrado profissional em educação e novas tecnologias. O objetivo é formar e qualificar profissionais para a docência na educação básica e ensino superior,
tendo como foco a pesquisa e a prática educativa na produção e difusão de novos conhecimentos dos processos digitais contemporâneos. Esta é mais uma grande conquista do Grupo Educacional Uninter e prima pela qualidade de ensino e seriedade acadêmica reconhecida. O Grupo Educacional Uninter compreende que talentos humanos constituem um patrimônio intelectual intangível. São mais de 2.000 colaboradores indiretos e 1.700 que participam ativamente da administração e dos diversos setores que atuam visando a excelência no ensino. Dentro de uma proposta corporativa arrojada, investe também na promoção humana, oferecendo um plano de carreira, além de cursos de aperfeiçoamento técnico. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Gestão Pública em Debate é um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E também você poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater a educomunicação socioambiental. E para isso nós convidamos a professora Andrea Angélica Conte, ela que é bióloga, ela está fazendo o mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e tem um projeto chamado Rios de Minha Cidade. Professora Andrea, nós sabemos que o problema dos rios é muito grave, principalmente nas cidades de porte médio e cidades grandes, como é o caso de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. A poluição é o maior problema. Qual é o objetivo, a meta e o que a senhora pretende fazer com esse projeto Rios de Minha Cidade? Rios de Minha Cidade. Bom, o projeto Rios de Minha Cidade, ele é um sonho, né, há muito tempo, que eu gostaria muito de desenvolver. Como professora, fui professora de biologia há muitos anos, de ciências, eu sou palestrante sobre resíduos sólidos, né? E eu sempre tive a vontade de trabalhar sobre os rios de Curitiba, porque ao observar, sempre vendo eles cada vez mais poluídos. A questão do esgoto, né, é o que mais polui, o fator poluidor, maior grau de periculosidade são os esgotos. E, por conseguinte, vem os resíduos sólidos. E ao andar por Curitiba, fotografar, observar, porque eu sou bióloga, né, então sempre de olho mais atento à natureza, né, e eu comecei a fotografar e filmar os rios, e foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu não encontrei um rio sequer, não que eu tenha visitado todos, mas um rio que eu fui visitar que estivesse limpo. Aliás, até os córregos, né? As nascentes estão poluídas. Olha,
A maioria. Curitiba, olha, ela é bem representativa em recursos hídricos, porque ela tem uma grande quantidade de córregos, rios e riachos. Eles se unem e formam subbacias. Essas subbacias, que em total de 5, elas se unem e caem na bacia maior, que é a do Alto Iguaçu. Certo. Então, esse projeto Rios e Minha Cidade, até o próprio título já vem trazer pertencimento. Os rios de minha cidade. Justamente para trabalhar isso com a comunidade, não só com crianças ou adolescentes ou estudantes, mas com a sociedade de maneira geral, porque o que o indivíduo faz hoje, ele vê a poluição, mas para ele aquilo se torna natural, né? Ou ele é neutro, ou é naturalidade, ou é neutralidade perante aquela poluição. Agora, professora Andrea, a senhora está fazendo um projeto aqui para Curitiba, mas ele pode se aplicar em qualquer cidade lugar do brasileira. mundo, né? Rios e minha cidade, pode ser os rios de minha cidade de São Paulo, de Bangladesh, de onde for. Então, esse sonho meu, né, não me estender muito, Rios e minha cidade, ele se dividiu em várias partes, esse projeto. E um deles, como eu passei na prova de mestrado da UTFPR, eu utilizei esse Rios e minha cidade para desenvolver o meu mestrado. E esse mestrado, o que eu utilizei? Porque ele se chama Educomunicação Socioambiental. Porque eu utilizei os meios comunicativos, rádio, a fotografia, a mídia online, para informar e sensibilizar a sociedade sobre a situação atual dos rios de Curitiba. Aliás, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, isso seria, o que a senhora está estudando seria uma forma de sensibilizar a população sobre o cuidado que ela deve ter com os seus rios, com as suas nascentes, os seus córregos. E o entendimento, né? É o seguinte, ó, o ser humano, por si só, o conhecimento dele, o entendimento dele sobre o meio ambiente não existe, porque é muito complexo. E o que a educação ambiental vem fazendo ao longo de todos esses anos? Tentando levar aos cidadãos, à sociedade, um melhor entendimento sobre respeitar o meio ambiente. Só que ela foi marginalizada, por quê? Porque geralmente ela é trabalhada de uma maneira ou pontual. O que eles fazem? Hoje é o dia da água, então vamos trabalhar com as crianças a preservação da água. Hoje é dia da árvore, né? Então ela foi trabalhada muito de maneira pontual e muito fragmentada em caixinhas, né? Então, como é o nosso ensino, né? Química, matemática, tudo em caixinhas, nunca eles se interligam e devem ser interligados. E a educação ambiental, por ela ter acontecido isso com ela aí nessas décadas, então ela não foi valorizada como ela deveria. Só que novos pensadores, novos autores começaram a trazer essa educação ambiental como educação socioambiental. Por quê? Quem que interfere no meio ambiente? A sociedade, claro. Não é? Então, começou a se trabalhar a educação socioambiental. E dentro da educação socioambiental surgiu a educomunicação socioambiental. Você utiliza meios comunicativos, né, para informar e sensibilizar o teu público. Agora, a professora Andrea, a senhora é professora, bióloga já há algum tempo. A senhora percebeu que nas últimas décadas houve assim uma conscientização maior com o meio ambiente, de um modo geral? Aqui no Brasil parece que a partir da Eco 92 é que começou-se a se respeitar, a se preocupar com a natureza. Agora, sim, foi despertada a percepção nas pessoas, né? Muitas ONGs se formaram, utilizaram a mídia, né, para fazer propagandas, sensibilizar realmente, porque a gente não conscientiza ninguém, né? A gente sensibiliza, a conscientização ela depende de muito tempo, né? E as pessoas, como é que podemos assim dizer, elas recebem essa sensibilização e a partir daí elas passam a tomar consciência da realidade e mudar essa realidade. A partir do momento que a pessoa ela é informada, ela entende o funcionamento um pouco, né? Do funcionamento de um sistema natural, de um rio, que é um ecossistema aquático, né? Certo. Então ela entende. Então ela foi informada. Ela se sensibiliza pela situação. Ela pode ser o multiplicador dessa informação, não é? Ela vai passando para outras pessoas.
Então, a educomunicação, ela forma pessoas que são protagonistas de uma situação e torna elas multiplicadoras. Agora, a senhora defende a realização de, além de usar dos meios comunicativos, também fazer oficinas, criar multiplicadores. A senhora acha que isso também é importante para criar essa consciência de proteção do meio ambiente? Sim, porque as oficinas você trabalha de forma dinâmica, né? Então você pega a educação ambiental e você trabalha ela de forma mais ativa, dinâmica, não somente em questão de ficar dando palestras. Então você, por exemplo, o meu projeto que eu desenvolvi com jovens de 14 a 17 anos, para eles, pela avaliação feita, né, meu projeto já terminou, pela avaliação feita com eles amaram o projeto. Por quê? Eles pegaram a máquina fotográfica, a gente foi até os rios, fotografamos, pegamos as fotos, eles analisaram, ou seja, despertou o que neles? A percepção. Nossa, está poluído mesmo, olha quanto lixo, né? Pegaram isso, criaram um blog para crianças, criaram uma página do Facebook. Então eles se tornaram o quê? Multiplicadores de informação. Então foi bem dinâmico. Essas oficinas proporcionaram, né? Agora, como é que a senhora vê o futuro das cidades? Eles passam pela despoluição dos rios, pela uma visão, digamos, de sustentabilidade. Como é que a senhora, como pesquisadora dessa área, vê? Olha, eu vejo assim, os aspectos políticos, sociais, culturais são intrínsecos, né? Econômicos de uma cidade, de uma região. Então, se todas essas áreas têm que ser trabalhadas e juntas, né? Para ter uma modificação. Né? Por enquanto, em Curitiba, eu não vejo uma mudança, mas eu vejo assim que a ideia pode ser multiplicada e ser aplicada em vários níveis da sociedade. Certo? Para que comecem a ser desenvolvidos projetos que vão minimizando essa situação. O que a gente deve debater hoje? O consumismo exagerado, que é o grande gerador de resíduos, né? Agora, a poluição maior, ela vem dos resíduos sólidos, do lixo, ou do próprio esgoto, que aí é uma questão de política pública, de saneamento? O que a senhora observou no seu estudo? Segundo a ONU, o maior poluidor são os esgotos domésticos, né? Porque ela é uma poluição difusa. Se você tem uma fábrica, ela é pontual. Você sabe que ela existe, aquela indústria, aquela fábrica, e você vai lá e monitora esse esgoto, né? Dessa fábrica. O doméstico, ele é difuso, né? São vários, múltiplos, né? Em lugarzinhos, é muito mais difícil de Aqui em Curitiba, monitorar. Ainda o doméstico é o maior poluidor, principalmente das águas dos rios? E geralmente as pessoas acham que é mais na região de invasões e tal. Se você percorrer o Rio Belém desde sua nascente até chegar perto da região da PUC. Na Foz? Na Foz é de chorar. Mas se você percorrer todo o parque ali em São Lourenço, passando o parque e tal, você encontra muito esgoto doméstico ainda. E bairros de classe média e até de classe alta. E média alta, né? Aliás, tem um estudo que foi feito por uma professora na época da PUC, que ela é química também. Parece que o rio mais poluído do Brasil não é o Tietê, mas ali no Rio Iguaçu, próximo do lixão da Cachimba, aqui em Curitiba, é a área mais poluída que se encontrou de todos os estudos que fizeram até hoje. Não, ela continua certa. O rio mais poluído do Brasil é o nosso Iguaçu. Aqui na região de Curitiba, na região metropolitana. Pela alta quantidade de chorume que ele recebe, né? E bem mais poluído. Não sei lhe dizer, assim, não consigo afirmar que seja mais que o Tietê, mas que ele é o rio, um dos mais poluídos do Brasil, com certeza. Agora, a professora Andrea Angélica Conte, hoje nós estamos observando de que essa questão, digamos assim, da sua pesquisa, a senhora fez baseada buscando soluções para a sociedade de um modo geral, né? Para
digamos, esse é um estudo acadêmico, mas que pode ter resultados práticos e ser adotado até em aulas de educação ambiental. Qual foi o escopo? Então, o escopo era esse, é uma parte dele trabalhar realmente desenvolver, utilizando a educomunicação, a outra parte é trabalhar com capacitação de docentes. Certo. Né, para os docentes serem multiplicadores, capacitarem seus alunos e assim por diante, né? E uma outra parte, realmente trabalhar com outras esferas da sociedade, como uma comunidade, um grupo um grupo de idosos, por exemplo. Vamos estudar sobre os rios de Curitiba, quem são eles, como eles estão, né? Para se tornarem multiplicadores de informações. Então, ele é um projeto que sempre tendo continuidade, fazendo com que as pessoas busquem soluções. Os alunos dos quais eu trabalhei eram alunos de classe baixa, mas eles trouxeram soluções magníficas, né? Nós não tivemos condições de aplicá-las, né? Mas eles foram buscar soluções, né? Foram de escolas públicas esses alunos? Eu trabalhei com eles são alunos do contraturno de um Instituto de Assistência Social de Curitiba, o ISAS, Instituto Salesiano, né? E são moradores do bairro Guaíra, Parolim, Lindóia, Novo Mundo. E esse instituto ficava muito perto do Rio Guaíra e do córrego do Curtume. Eu falei, nossa... E que são afluentes do Rio Belém. Isso. Só para situar, nós temos alunos em todo o Brasil, a única bacia tipicamente curitibana é a do Rio Belém, que abrange uma área de quase 200 quilômetros quadrados, né? Sim. A bacia do Belém. É chamada de subbacia, né? Nós temos 5, a do Barigui, a do Belém, a do Passaúna, ou do Atuba Bacaxiri e a do Ribeirão dos Padilhas. Certo. Né? Ribeirão dos Padilhas pega mais a parte sul, os rios ali, Arroio do Cercado, Arroio do Pinheirinho. O Belém é a maior delas, que recebe mais afluentes, né? É que o Rio Belém, ele nasce em Curitiba. Isso. E a sua foz é em Curitiba, no Rio Iguaçu. Isso. É quando ele se encontra com o Iguaçu, ali já é o Iguaçu onde ele é a foz do Onde Rio é a foz do Belém já tem o Iguaçu. Só que ele foi um pouco desviado, né? Por causa da estação de tratamento de esgoto, certo. né? Ele recebe um tratamento para cair de volta no Iguaçu, um pouco menos poluído. Agora, como é que a senhora vê como bióloga essas retificações dos rios, ou seja, o Rio Iguaçu e o Rio Belém, ele era cheio de, digamos, de curvas, etc. e tal, e daí eles fazem um caminho reto, ou seja, eles retificam as Por margens. exemplo, ali no Belém, ali no Parque São Lourenço, né? Exatamente. É para contenção de enchentes, né? Muitos desses parques, o Barigui também, foi tudo segundo, né, o que foi falado, para a contenção de enchentes. Mas me parece que, digamos assim, a visão moderna é deixar que o rio faça todos os seus caminhos normais. Sim, normais. Nós sim. é que os humanos que estamos ocupando essas margens irregularmente. Isso mesmo. Mas é bem isso. É a interferência humana, né? A retirada da mata ciliar da beira do rio, para pavimentação, construção de casas. O que acontece? Retira a mata ciliar, começa a ocorrer o quê? Erosão. A terra começa a se soltar, o solo, né? Certo. Se deposita no fundo do rio, diminui a profundidade dele, vem uma época de chuvas, acontece o quê? Enchentes e inundações. E a canalização também, que eles fazem, contribui para esse problema se agravar. Se agravar. Problema de assoreamento, até no caso de direcionamento, como capta muito resíduo, né? Acaba essas canalizações, essas galerias, acabam às vezes até, esses resíduos obstroem, né, a passagem da água e pode acontecer enchente num bairro. A senhora chegou a trabalhar com os pais das crianças ou não? Não, eu não tive acesso aos pais. Eu trabalhei com esses adolescentes, idade entre 14 e 17, e com os educadores do local. Eu Os também educadores trabalhei. seriam os professores, Isso, deles. ou das creches também. Nós fizemos Foi muito interessante esse projeto. Eu trabalhei com esses alunos do ISAS, com os educadores, né? Porque recebe 800 jovens por semana, esse instituto.
Certo. Esses alunos dos quais eu trabalhei, em torno de 52 alunos, depois que eles estavam preparados, eu os fiz irem até o Instituto Salesiano para crianças, e eles fizeram uma apresentação para as crianças de valorização dos rios, passaram filmes, mostraram as fotos que eles mesmos retiraram, ou seja, eles passaram adiante a toda a informação, todo o estudo. O que a senhora conclui, assim, professora Andrea, a sua pesquisa? A senhora já está na fase de fazer a redação da sua dissertação? Sim, já estou para fazer a defesa, no final de julho já. E o que foi que a senhora, que conclusões a senhora chegou nessa proposta de educomunicação socioambiental? Ela é bem positiva, ela é transformadora, porque ela é dinâmica, ela desperta a percepção, ela retira o ser do marasmo, desse enhar de só olhar, né? Ficar neutro, né? Sempre neutro. Então ela retirou o jovem disso, ela fez com que ele fosse ativo, ele fosse atrás, buscasse soluções e obtivesse uma visão crítica da situação atual dos rios de Curitiba. Como também mudança de atitude é uma coisa muito longa para se conseguir, né? Como a conscientização. Mas algumas mudanças, por exemplo, eles, né? Porque no início do projeto teve um questionário de investigação e no final um outro, para saber o que foi aprendido, né? Eles não separavam os resíduos em casa. E no final do projeto, e no final do projeto, 70% dos alunos já separavam os resíduos em casa. Então teve mudanças fantásticas, né? Eu ficaria aqui uma semana comentando. Comportamentais bem positivas, bem produtivas. A senhora acha que esse modelo, digamos assim, esse trabalho de conscientização, ele pode ser replicado em escolas? Com certeza. Em todo o Brasil, as pessoas... Eu acho que não é a solução para tudo, mas pela forma dinâmica com que ele trabalha, pela criatividade que ele consegue retirar da pessoa, eu acho que ele é um fator bem positivo, assim, um ponto bem positivo para ser aplicado em outros locais. Teria mais alguma coisa que eu não lhe perguntei, professora Andrea, que a senhora gostaria de responder, complementar o seu estudo? Eu acho que foi assim, no modo geral, né? A gente falamos sobre tudo, né? Mas eu poderia até, não sei se as pessoas tiverem interesse em saber o trabalho desses alunos, tem a página do Facebook chamada Rios e Minha Cidade. Então acessarem, né, o Facebook, vão encontrar todos os vídeos que eles produziram, e materiais, e matérias, textos. Né? A senhora alimenta sempre essa página? Sim, sempre estamos atualizando. Com novidades nessa área. Isso. Porque tem que ser contínuo, né? As coisas não devem começar e acabar, né? Certo. A educação é uma transformação, então ela é sempre, né? E eu quero que isso continue, essa educação ambiental aí sobre os rios de Curitiba seja multiplicada sempre. Então, Rios de Minha Cidade, com Andrea Angélica Conte. Isso. Então, nós entrevistamos a professora Andrea Angélica Conte, ela que é bióloga, e o tema da nossa entrevista foi Educomunicação Socioambiental, aonde a professora está escrevendo, já escreveu, agora vai defender a sua dissertação de mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Então você pode acessar a página do Facebook Rios de Minha Cidade. Professora Andrea, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado.